Gustavo, a gente trouxe na semana passada. Ou foi retrasada? Na semana retrasada, no nosso último programa, a gente trouxe Luma e Jaldice, que são da oposição, e elas estão fazendo uma movimentação, junto com toda a oposição na realidade, para tentar fazer a CPI do transporte público. Uma das críticas que Luma tinha feito no programa, ela tinha falado sobre a euforia de tentar adiantar um possível candidato à prefeitura, mas ela reclamou, na realidade, que esse candidato, essas candidaturas, no caso incluindo você também, não se manifestavam abertamente sobre uma solução de fato para o transporte público. Você quer ter uma chance de falar um pouquinho sobre a situação? Vamos dialogar sobre transporte público. Primeiro contextualizar, né? A gente precisa, e agradeço pela pergunta, talvez seja a primeira vez que o pré-candidato aqui, que vos fala, Gustavo Carmo, tem a oportunidade de falar sobre isso aqui, né? E já agradeço. Primeiro contextualizar, né? O problema do transporte não é um problema que se restringe ao município de Alagoinhas, é um problema nacional. Né, as médias e grandes cidades do Brasil que utilizam transporte, que tem, né, transporte público urbano, elas sofrem com esse problema, não é? E vamos para o modelo maior do país, que é São Paulo, que gasta bilhões por ano no transporte público de forma a subsidiá-lo. O que é que acontece hoje? Você tem hoje, no mundo moderno, uma vida diferente do que se tinha antes. Você tem as pessoas no Brasil, por exemplo, com maior acesso à aquisição de motocicletas. As prestações das motocicletas, elas são muito próximas do que se recebe, por exemplo, por mês, a título de vale transporte, de muita gente que trabalha. Você tem o transporte por aplicativo, tanto em motocicletas como em veículos, que são os aplicativos, os Ubers, etc. Então você tem hoje, inclusive depois da pandemia, as pessoas circulando menos, né? Habituamos a trabalhar home office, o setor público agora, inclusive, cria o seu governo federal criou. Você, eu vou esquentar um pouquinho. Não, tá ótimo. O trabalho, né, home office, trabalho domiciliar, isso diminui a circulação das pessoas. Então, esse contexto da vida moderna, ele traz uma menor utilização do modal, que é o modal de transporte público urbano. Em paralelo a isso, você tem em Alagoinhas legislações, né, obviamente trazidas pela Câmara de Vereadores, que trazem e oneram ainda mais o custo do transporte. Nós temos uma lei que exige que os ônibus eles rodem com cobradores. Né? Tá correto isso? Tá certíssimo, isso está pactuado com a categoria e são aí certamente 45, 50 empregos que são gerados através dessa legislação, que são mantidos através dessa legislação, mas poderia não ter se você tivesse ali 100% da bilhetagem funcionando, que poderia ter hoje e não ter a cobrança, mas tem a cobrança, a lei garante esse emprego. Você tem a gratuidade do maior de 65 anos, que é a lei nacional, mas você tem uma gratuidade específica em Alagoinhas, que é de 60 que são aquele público que tem de 60, maior de 60 e até 65 anos. Você tem 60 ao além. Você tem mas do município 60 a 65. Você tem aí, né, as pessoas portadoras de deficiência também que têm gratuidade. Você tem aí alguns agentes públicos, né, agentes de endemia, agentes de saúde. Então, você tem uma parcela que ela está desobrigada, ou ela ou o empregador desobrigada de pagar, mas ela usa o transporte. Então, quando você pega essa questão dos cobradores, quando você pega as gratuidades, você pega a menor utilização do sistema, você tem uma relação custo-passageiro, não muito maior. Porque quem usa pagando, em tese, teria que pagar mais para compensar tudo isso. Tá, ok. Então, o que é que ocorre? Ou você eleva a passagem para esse valor, ou você arruma uma outra forma de colocar recurso no sistema. Mas, Gustavo, você não acha que isso aí é um efeito em cadeia, não? Porque... Vamos lá. Então, você tem essas duas opções. Então, se você onera, você coloca a população em dificuldade para poder pagar, porque nem todo mundo pode, nem todo empregador pode, nem todo mundo pode estar pagando aquele valor de passagem, e você também corre o risco de aumentar o esvaziamento do sistema. Porque se você altera, a pessoa vai fazer a conta e vai optar muitas vezes pelo Uber ou pela moto. Okay. Então, é um problema que temos. Né? Como é que você resolve isso? Subsidiando. É o que se faz hoje no Brasil, é subsidiar. Se você apaga tudo isso e traz para o que foi feito em Alagoinhas em 2020, que foi a concessão do sistema com exigências, aí você talvez invertesse essa situação que eu acho que você ia colocar. Você teria ali
um processo de concessão organizado, do ponto de vista legal, amparado, com 2 lotes, um ficou com a Cidade das Águas, outro com a ATP. Só que na hora de implementar, com exigência de frota, puridade, com tudo aquilo que estava concebido ali, e ali a gente ia ter a prova dos 9, porque se a gente tivesse o ônibus adequado, em boas condições, o passageiro ia voltar, e a gente ia essa equação, esse problema diminuído, isso aconteceu, que foi justamente no período da pandemia. A licitação foi em 2020, né? Então, 2019, 2020, então bagunçou ainda mais algo que já vinha muito ruim, né? Então trouxe essa situação muito difícil. Então o que eu enxergo hoje, porque você não tem como apagar o passado, é que as empresas, tanto essa como as outras que sinalizaram desejo de vir, muitas dialogaram em vir, né, após a saída ali da Cidade das Águas, e uma até chegou a vir, uma empresa de Camaçaria, não me recordo o nome dela agora. Elas não suportam o sistema, o sistema é deficitário, e o que a gente tem que fazer de fato é equacionar isso, reconhecer que o município precisa, como São Paulo, como outros, como Salvador e tantos outros está fazendo, subsidiar o transporte público urbano. A gente precisa acrescentar aí que 2 categorias muito importantes também estão fora desse sistema de utilização: os servidores públicos, né, que recebem em pecúnia, em dinheiro, e os comerciários, né, uma grande parte das empresas pagam em valor, né, o direito ao vale transporte, e não no cartão para que se utilize o sistema. Então você tem um sistema absolutamente esvaziado. O que tem que se discutir uma repactuação da concessão. Eu acho que é um enfrentamento jurídico que precisa ser feito de uma forma que a gente tenha do tamanho da conta que o município precisa pagar, para que não vá para o bolso do cidadão, que é o que a gente chama do subsídio, a gente tenha o esforço da empresa no sentido de ter uma contrapartida do mesmo tamanho. A gente não vai exigir que ela possa fazer isso da noite para o dia, mas precisa se escalonar isso. Eu acho que a discussão do contrato de concessão precisa ser feito à luz dessa realidade. Foi feita uma concessão dentro de uma realidade, essa realidade foi modificada porque diminuiu o número de passageiros e houve nesse interstício de tempo a pandemia, e a gente espera que através dessa repactuação a gente possa ter um ambiente melhor. Vou citar um exemplo aqui muito prático, um dos prefeitos que mais lutam no Brasil para ter a melhoria do transporte através da intervenção do governo federal, que é o prefeito Bruno Reis. E é importante citar Bruno, que Bruno é o prefeito da capital da Bahia, que é Salvador, né? E toda semana praticamente a gente vê Bruno noticiando as idas dele a Brasília, a participação dele na grande discussão que é o problema do transporte público urbano. Salvador, inclusive, chegou a intervir numa empresa, vocês viram, e recuou da intervenção, porque a intervenção é muito mais onerosa para o município do que quando a empresa está rodando ainda aqui precariamente. Então, para ser objetivo na resposta, Guilherme, já contextualizei bastante, eu acho que o subsídio ele tem que existir, ponto número 1. Ponto número 2 é a repactuação, para que se possa refazer a regra e cobrar aquilo que a população espera, que é o ônibus melhor rodando, o ônibus com mais segurança, e de uma forma que atenda decentemente a população, que a gente sabe que hoje não tem.